Olá, bem-vindo! Neste tutorial falarei a respeito dos subobjetos que são responsáveis pela manipulação e transformação de um objeto que pode ser plano ou tridimensional aqui na nossa cena. Os objetos que iremos trabalhar para este entendimento são os objetos poligonais. Eles podem ser acrescidos quando nós clicamos nessa shelf aqui, que é denominada também prateleira ou guia, e nós temos aqui a possibilidade de utilizarmos desses ícones aqui, que são os atalhos para adição de objetos poligonais na nossa área. Vamos ver aqui o ícone de elementos esféricos, cúbicos, elementos que são cilíndricos, cônicos, planos, elementos denominados toros, que são em forma de roscas, elementos piramidais e elementos pipe, que são na verdade canos. Aqui nós temos as propriedades de transformação desses elementos que nós iremos adicionar aqui no nosso projeto. Vamos para esse entendimento de subobjetos, clicar no elemento básico, que é um elemento cúbico. Vamos clicar aqui nesse ícone que representa e vamos desenhar um retângulo poligonal aqui na nossa área. Verifique que o cursor do meu mouse ele toma uma aparência diferente. Ele está dizendo que eu devo segurar o botão esquerdo do mouse, arrastar o mouse e aqui eu vou criando uma base para criar o elemento que eu desejo. Largando o botão esquerdo, o cursor ele toma uma formatação diferente. E quando eu clicar novamente o botão esquerdo, eu posso arrastar para baixo ou para cima e assim eu crio um elemento retangular qualquer aqui na minha área. Esse elemento retangular, ele é um objeto chamado cube. Vocês podem ver aqui na Channel Box, na lateral direita, que esse cubo foi denominado pcube1 pelo próprio programa. Vamos então ver quais são os subelementos que compõem esse objeto. E se nós olharmos bem, esse objeto ele é composto dessas quinas, que são essas pontinhas aqui no canto do objeto, também nessas quinas laterais, que são essas listas aqui que compõem objetos, e dessas áreas que representam essas laterais aqui do objeto. A esses pontinhos que ficam aqui no canto, nós chamamos de vértices. O programa denomina em inglês como vertex. A estas linhas, que são essas quinas laterais aqui, que liga uma lateral com a outra, nós denominamos de arestas. O programa em inglês denomina de edges. E essas áreas que compõem essas laterais, elas são chamadas de faces. O programa denomina de face. Então, tendo as nossas vértices, as nossas arestas, que são essas linhas, e essas faces, nós temos um objeto aqui promovido na nossa área de trabalho. O que é que nós vamos entender em relação à manipulação desses subelementos, que são as vértices, arestas e faces? Como nós estamos utilizando o objeto de trabalho, que é o objeto denominado Object Mode, que é essa área que nós estamos atuando nesse momento, quando selecionamos uma ferramenta de seleção, que pode ser a Select Tool ou a Lasso Tool, clicando fora, nós vamos perceber que o elemento, quando não está selecionado, ele não tem as suas cores de contorno na cor verde claro. Porém, quando eu clico com o botão esquerdo, ele passa a ter as cores dizendo que o elemento foi selecionado. Se desejarmos, no entanto, selecionar qualquer um desses subelementos, que são as vértices, as arestas ou a face, quando selecionamos com a ferramenta qualquer ponta, verificamos que o objeto ele é selecionado por completo. Nós não temos como selecionar somente uma aresta, uma vértice ou a face do objeto. Se tentarmos, não irá acontecer. Como também, quando utilizamos manipuladores, que são esses ícones que estão aqui atrás, ou até mesmo aqui na Channel Box, as funções de locomoção, de rotação e escalonamento que nós temos disponível aqui nessa caixa lateral direita, quando nós fazemos a movimentação do objeto por um todo. Isso porque nós estamos utilizando o objeto no formato Object Mode, que é o modo de objeto. Para nós entendermos o uso das manipulações através dos subobjetos, é necessário que a gente encoste o cursor sobre o elemento, clique o botão direito do mouse e com ele pressionado, nós vamos acionar o que chamamos de hotbox. Continuando ainda com o botão direito pressionado, nós podemos agora fazer pequenos movimentos circulares aqui com o mouse e vamos ter como selecionar qualquer uma dessas funções que se encontram aqui
Se arrastarmos o mouse com o botão direito pressionado para baixo, nós temos acesso às funções mais abaixo do que chamamos de menu Hotbox. E vamos verificar que eu tenho aqui nessa funcionalidade a opção de trabalhar em modo de edição, denominado Edge, que são as arestas, em modo de função de edição, denominado Vertex, que vai nos possibilitar trabalhar com as vértices, em Vertex Faces, que nos permite trabalhar com as vértices e as faces, e em Face, que vai nos permitir trabalhar com a face. Se quisermos trabalhar apenas no modo objeto, com o objeto por um todo, como vimos aí, basta a gente escolher essa opção Object Mode. Temos outras funções que veremos em tutoriais posteriores. Então vamos selecionar com o nosso botão direito pressionado aqui a nossa hotbox aparecendo na opção denominada Vertices. E quando eu largo o botão direito sobre essa opção, eu tenho como agora selecionar cada pontinho desse aqui, que são essas quinas, que representam as vértices do objeto. Então eu posso me utilizar das ferramentas de seleção, tanto a Select Tool como a Lasso Tool, para essa finalidade. Exemplo, se eu clicar com o botão esquerdo nesse pontinho, fica numa cor branca, isso quer dizer que ele foi selecionado. Os demais que não estão selecionados terão uma cor meio roxa aqui, que vocês podem ver. Para eu selecionar mais do que uma vértice, basta eu selecionar a primeira, manter a tecla Shift pressionado e clicar com o botão esquerdo na segunda. Se quiser selecionar a terceira, clico com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto e com o Shift pressionado. E assim, com o Shift pressionado, eu vou com o botão esquerdo do mouse selecionando as vértices que eu desejar. Quando eu tenho as vértices selecionadas, duas ou mais vértices, eu posso trabalhar por completo com esses manipuladores que estão aqui na lateral direita. O primeiro manipulador é esse manipulador aqui, que nós chamamos de Move Tool. Ele pode ser clicado aqui, a gente seleciona, verifique que as setinhas ela aparece no meio entre o primeiro ponto e o segundo que eu selecionei. E quando eu movimento com o cursor sobre a seta azul, por exemplo, e com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu faço, olha, a manipulação de movimentação dessas vértices que eu selecionei. E fazendo somente dessas vértices, repare que eu transformo o visual do meu objeto aqui na área. Da mesma forma, se eu vier aqui no segundo ícone, que representa a segunda ferramenta manipuladora, denominada a ferramenta Rotate Tool, eu posso agora selecionar qualquer um desses círculos coloridos que representam a rotação. A exemplo aqui eu vou segurar com o botão esquerdo o círculo azul e com ele pressionado eu vou rotacionar e eu faço a rotação tendo como base as duas vértices que eu selecionei. E faço, olha, vocês repararem, uma transformação visual também no objeto. Vou dar o Ctrl Z para retornar a ação. E o terceiro manipulador que nós já temos aqui é o manipulador denominado o Scale Tool, que é a ferramenta de escala. Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse sobre qualquer um dos cubinhos da ferramenta de escala, por exemplo o verde, seguro e arrasto, eu também faço a transformação das vértices que eu selecionei, fazendo novas formas ao meu objeto. E aqui agora com o botão direito do mouse pressionado, novamente abrindo a nossa hotbox, eu vou fazer um giro circular no meu mouse até chegar na opção Edge, que é a edição de arestas. Clicando aqui, eu escolho a opção de trabalhar com as arestas. Se eu quiser dar o clique aqui nos pontinhos, eu não vou ter os pontinhos selecionados. Porém, se eu clicar nessas linhas laterais, que são as quinas aqui entre as duas faces do objeto, eu seleciono, ó, da mesma forma como eu fiz com a vértice. Se eu quiser selecionar mais do que uma aresta, basta que eu mantenha o Shift pressionado, clique na primeira, clique na segunda, na terceira e quantas arestas eu quiser desejar, e aí eu vou selecionando cada uma das arestas. Outra forma que eu tenho também de selecionar arestas é me utilizar das ferramentas de seleção que se encontram aqui. Cá fora, repare que o meu objeto não tem nenhuma aresta selecionada, porém se eu segurar com o botão esquerdo do mouse, a ferramenta Lasso Tool acionado e fazendo o movimento, verifique que somente essa aresta aqui, onde eu fiz o laço, foi selecionada do objeto. Da mesma forma, posso me utilizar dos manipuladores que se encontram aqui, na lateral esquerda, e clicando no primeiro manipulador, que é o manipulador de
locomoção, que é o de movimentação, vão aparecer as setas na aresta que eu selecionei. Posso segurar com o botão esquerda e movimentar essa aresta, criando novas formas para o objeto. Posso também clicar na ferramenta de rotação, que é a Rotate Tool, segurando qualquer um desses círculos coloridos com o botão esquerdo do mouse sobre o círculo. Eu posso arrastar o mouse e fazer novas formas para o objeto. Outro modo também, com escala, posso me utilizar dos cubos que existem aqui da ferramenta de escala para fazer outras formas da minha aresta. Quando eu seleciono duas arestas e eu utilizo a ferramenta, por exemplo, de movimentação, verifique que o meu manipulador ele não vai surgir na última aresta, mas ele surge no meio entre as duas arestas, pois ela é um ponto de intermédio entre as duas arestas que eu selecionei. E aqui, quando eu faço a movimentação, eu faço tendo como base essas duas arestas selecionadas. Selecionando o nosso objeto todo por completo novamente, nós vamos aqui com o botão direito, clicar, acionar a nossa hotbox e com ele pressionado nós vamos fazer o movimento circular até chegarmos na opção Face. E quando largamos a setinha sobre o Face, nós vamos agora ter a possibilidade de selecionar apenas as faces do objeto. Repare que quando eu dou clique, eu consigo selecionar as faces. Então, com esta forma de edição de face selecionada, eu posso vir com os meus manipuladores, qualquer um desses três aqui, que pode ser o Move Tool, para que eu movimento essa face com o Move Tool. Eu posso, com o Rotate Tool, rotacionar a face e posso, com o Scale Tool, fazer a escala da minha face e vou criando novas formas para o objeto. Então é com essa manipulação de subobjetos que a gente tem como mudar a aparência dos nossos objetos aqui na área de trabalho. E a outra ferramenta que nós temos é a ferramenta Vertex Face. Então nós temos, quando acionamos ela através da opção Vertex Face, de separar as nossas faces e as nossas vértices do objeto. Então é isso, pessoal. Para voltarmos ao nosso modo Object Mode, basta que a gente segure o botão direito do mouse, vindo aqui na Object Mode, largue e voltamos o nosso objeto às formas normais. Temos um objeto aqui que nós podemos escaloná-lo, podemos utilizar tanto essa opção como a tecla R, que vai nos permitir utilizar, e vamos dar um escalonamento aqui para fazer o nosso objeto ficar mais ou menos desse tamanho. E vou agora selecionar a ferramenta de movimentação, clicando no ícone, ou usando a tecla W. Para fazermos cópias do nosso objeto, é necessário que a gente utilize a tecla Ctrl D. E quando eu dou a tecla Ctrl D, repare que eu consigo fazer uma cópia do meu objeto e utilizá-lo aqui na minha área. Se eu der o Ctrl D novamente, eu faço uma cópia outra do meu objeto. Então, eu posso usar o atalho Ctrl D para ir criando. Vou selecionar essas três aqui. Os três objetos foram selecionados, porém o último objeto ele se encontra numa cor verde claro. Ele é o objeto ativo. Se eu clicar qualquer um dos manipuladores, o manipulador surgirá no último objeto, que é o objeto ativo. Isso nós vimos no tutorial anterior. Com os três elementos selecionados, eu posso dar o Ctrl D, utilizar a manipulação e aqui quando eu arrastar, verifique que eu estou fazendo a cópia dos objetos. Nos aprofundaremos a respeito de cópias no próximo tutorial. Até a próxima!